nome completo é Senhor Abravanel. O maior apresentador de televisão do mundo. Silvio é o rei da TV. É o professor, é o mestre. Silvio é o gênio. Um homem abençoado por Deus. Eu não nasci dono de televisão, nasci animador de programas. Continuaria sendo animador de programas se os homens não fossem tão vaidosos, tão poderosos. Como você já deve saber, no dia 17 de agosto de 2024, aos 93 anos, faleceu um dos, se não o maior ícone da televisão brasileira de todos os tempos. Um apresentador que dispensa apresentações e que tem muitas lições a serem aprendidas, tanto com sua trajetória na TV quanto nos negócios. E no vídeo de hoje, você vai conferir a trajetória completa de Silvio Santos. Mas antes, já deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e deixa aqui nos comentários sua homenagem para esse ícone da televisão brasileira e dos empreendimentos. Nascido no dia 2 de dezembro de 1930 no Rio de Janeiro, é o primeiro filho do casal Alberto Abravanel e Rebeca Caro. Conhecido pelo seu nome artístico de Silvio Santos, o seu nome verdadeiro de descendência judaica, Senhor Abravanel. Meu nome completo é Senhor Abravanel. E é Senhor porque eu sou o dom, o homem que me deu origem, consertou as finanças de Portugal. Depois foi chamado pelos reis católicos Isabel e Fernando para a Espanha. Era o Dom Isaac Abravanel. Consertou as finanças da Espanha. Depois, quando chegou a Inquisição, os reis católicos Fernando e Isabel disseram: você fica e o teu povo, o povo judeu vai. Ele falou: não, o povo judeu vai e eu vou junto. E foi para Salônica, na Grécia. De lá então, meu pai, meu avô, tiveram o título de Senhor Dom Abravanel. E aqui no Brasil não existe dom. O título que os meus antepassados ganharam no ano de 1490 e quantos. O Dom Isaac Abravanel foi um dos que deu dinheiro para que Colombo viesse descobrir a América. Então disseram para o meu pai: não, que dom? Dom é frescura, não tem cura. Não. Então ele colocou Senhor. Senhor quer dizer Dom Abravanel. Só isso. Seu nome artístico vem em parte pela sua mãe, que o chamava de Silvio, porque era mais simples do que Senhor. Já o Santos veio de uma participação num programa de calouros, onde antes de entrar veio a frase, então, ideia para seu sobrenome: que todos os santos me ajudem. Senhor Abravanel teve uma infância comum no Rio de Janeiro e foi aos 16 anos que começou a sua carreira como empreendedor, quando se tornou camelô nas ruas da capital carioca. Seu primeiro produto foi a venda de caipirinhas para título de eleitor, um item que na época tinha uma alta demanda, pois seria a primeira eleição nacional após o fim da ditadura militar. Apesar de um começo humilde, a inteligência de negócios de Senhor Abravanel já havia começado a fluir, porque conversando com outros camelôs, ele acabou descobrindo o fornecedor principal das caipirinhas e ele não perdeu tempo e começou a negociar diretamente com ele, vendendo seus produtos a um preço mais competitivo. Mas o início de Silvio Santos nos negócios ainda tinha um outro diferencial. Na realidade, o seu maior diferencial em toda a sua carreira: a sua voz. Foi ela quem chamou a atenção e rendeu para Silvio um convite para um teste na Rádio Guanabara, o qual passou em primeiro lugar, tornando-se então radialista. A sua primeira experiência como radialista durou apenas um mês, porque ele percebeu logo que o salário pago pela rádio na época correspondia a um dia de trabalho como camelô, e logo voltou a vender produtos nas ruas cariocas. Mas sabe, a sementinha do entretenimento já havia sido plantada. Foi aos 18 anos, quando serviu o exército, que o Senhor Abravanel voltou para as rádios, participando aos finais de semana em programas da Rádio Mauá e posteriormente da Rádio Tupi. Aos 20 anos, se mudou para São Paulo e conseguiu um espaço como locutor na Rádio Nacional, onde conheceu nomes importantes do entretenimento da época, sendo um deles Manuel de Nóbrega, pai do Carlos Alberto de Nóbrega, da Praça é Nossa, você deve conhecer ele, e dono na época de uma empresa chamada de... E a senhora, quando compra o carnê do Baú da Felicidade, nunca perde. Não é verdade? Eu não estou exagerando, nunca perde. Porque quando a senhora compra o carnê do Baú da Felicidade, a senhora concorre às quartas-feiras e concorre aos sábados pela extração da Loteria Federal. O Baú da Felicidade foi um dos, se não o maior empreendimento de Silvio Santos e grande responsável pelo seu império bilionário. O Baú foi mais uma aventura do Nóbrega, que foi procurado por um senhor chamado Walter. Esse Walter tinha uma boa ideia
a ideia de fazer um baú de brinquedos, ele se associou ao Nóbrega. O Nóbrega deveria entrar com a publicidade com o nome dele. Se tratava de pagar alguma coisa para receber no final do ano. Como o senhor Walter não tinha nenhuma credibilidade, até porque ninguém conhecia o Walter empresário, o Walter se viu atrapalhado, os negócios não deram certo. Nóbrega então me chamou, pediu que eu fosse resolver o problema das pessoas que viessem pagar para o próximo ano e que eu dissesse a essas pessoas que infelizmente não ia mais ter baú da felicidade, que elas não precisassem pagar. Mas aí eu percebi que aquilo era um bom negócio, que bem administrado poderia fazer sucesso. E eu então falei com o Nóbrega se ele queria que eu continuasse lá e que nós ficaríamos sócios 50%. Então nós ficamos sócios até um determinado tempo. Quando o Nóbrega então resolveu se afastar, o Nóbrega havia dito para mim que tinha gasto 500 mil alguma coisa, e aí eu então fiz questão de pagar ao Nóbrega 500 mil alguma coisa vezes 10. Ele recebeu 5 mil e alguma coisa e ficou muito contente porque ele não esperava receber nada. Então ele recebeu os 5 mil e alguma coisa e não quis mais saber da atividade comercial. Ele preferiu ficar só na televisão e só no rádio. Nessa entrevista, é possível ver que o Silvio Santos era, na verdade, um homem de negócios, que apresentava programas de televisão porque conseguiu transformar uma empresa que estava quase na falência em um negócio extremamente lucrativo. Junto com o início da administração do Baú da Felicidade, Silvio Santos estreou seu primeiro programa na TV Paulista, em 1961, chamado Vamos Brincar de Forca. Programa que mais tarde se tornaria o Programa Silvio Santos, onde passou a fazer propaganda do Baú da Felicidade. O Cenoura Abravanel, no auge de seus 31 anos, já havia descoberto a mina de ouro que seria fundamental para a construção de seu império: utilizar sua popularidade na TV para promover seus próprios produtos e empresas, onde, em vez dele ganhar com publicidade, ele ganhava equity em seus próprios negócios. Uma estratégia avassaladora que hoje em dia não é muito difundida, mas pode ser utilizada para criar verdadeiras fortunas, principalmente com o uso do YouTube e outras plataformas de redes sociais. Agora, voltando à trajetória de Silvio Santos, ele começou com seu programa na TV Paulista, onde ele alugava um horário para poder se apresentar e chegou até mesmo a continuar na emissora quando ela se tornou a TV Globo, mas logo por algumas divergências foi para a TV Tupi. O empresário chegou até mesmo a comprar 51% de participações na TV Record, onde realizou alguns programas antes de conseguir a concessão para sua primeira emissora de televisão. No dia 14 de maio de 1976, a TVS foi inaugurada no Rio de Janeiro, com transmissão por todo o estado, composta por filmes e séries. Mas foi no dia 1º de agosto de 1976 que o programa Silvio Santos estreou oficialmente na sua nova casa, na casa do dono. Em paralelo, Silvio continuava se apresentando na TV Tupi, pois apesar de já ser dono de uma emissora, ele era regionalizado, enquanto a Tupi tinha uma área de exibição mais abrangente. No entanto, a TV Tupi decretou falência em 1980 e seus direitos de transmissão ficaram disponíveis para um novo dono. E foi então que Silvio viu a oportunidade de expandir a rede TVS para além do Rio de Janeiro e se conquistou os direitos do Canal 4 de São Paulo, a antiga Tupi, com o objetivo de colocar a nova emissora no ar rapidamente, aproveitando os ex-funcionários do antigo canal paulistano. Nesse momento está no ar a TVS Canal 4 de São Paulo. E muita gente pergunta para mim: ô Silvio Santos, por que TVS? É TV Silvio Santos? Bem, é TV Silvio Santos porque, carinhosamente, os cariocas dizem que é. Não sei se os paulistas também vão chamá-la de TV Silvio Santos, mas não é TV Silvio Santos. É que nós tínhamos os estúdios de televisão fazendo os nossos programas. Meu programa já faz 22 anos que ele está no ar. Fazíamos os nossos programas num estúdio chamado Estúdio Silvio Santos. E quando o governo nos deu um canal de televisão, esse canal ficou sendo a TV dos estúdios. Então, a TV Estúdios. Por esta razão, o nome TVS, Canal 4 de São Paulo, que está no ar. Foi então que no dia 19 de agosto de 1981, às 9h30, entrava no ar a TVS São Paulo, que, junto com a TVS Rio de Janeiro, formavam as duas primeiras emissoras do sistema
Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT. Nos primeiros anos, o foco do SBT era ser uma emissora voltada ao entretenimento popular, aproveitando toda aquela experiência de Silvio Santos em programas de auditório, investindo ainda em uma programação diversificada, que incluía novelas, programas de variedades e desenhos animados, atendendo a diversos públicos. Entre os primeiros sucessos estavam, obviamente, o programa Silvio Santos, que já tinha um público fiel, e A Praça é Nossa, que se tornou um ícone do humor brasileiro. O SBT importou ainda sucessos internacionais, como as séries e novelas mexicanas que se tornaram hits no Brasil inteiro, a exemplo de Chaves e Chapolin, que chegaram a ser considerados fenômenos culturais, permanecendo no ar por décadas e conquistando várias e várias gerações de telespectadores. O SBT também inovou ao apostar em programas infantis, como Bozo e Show Maravilha, que cativaram as crianças muito na década de 80. Os primeiros anos do SBT foram marcados por uma rápida expansão e pela construção de uma identidade própria, que combinava entretenimento, inovação e proximidade com o público, consolidando a emissora como um dos pilares da televisão brasileira. Mas, ao que contrário do que muitos pensam, não foi o SBT o principal responsável pela fortuna de Silvio Santos. A emissora foi sim um pilar importante, mas o verdadeiro segredo do seu sucesso financeiro está em sua... Pode não parecer num primeiro momento, mas uma das principais estratégias de Silvio Santos era dar dinheiro para ganhar dinheiro. A estratégia era aplicada consistentemente em seus programas de maior sucesso, como o Topa Tudo por Dinheiro, Show do Milhão, Roda Roda e também quadros dentro do próprio programa Silvio Santos, como o famoso bordão "Quem quer dinheiro?" e seus famosos aviõezinhos. No entanto, a estratégia em comum também era aplicada nos produtos de suas próprias empresas, como o próprio Baú da Felicidade, e também com a Telecena. Até mesmo em outras empresas com nichos diferentes, a exemplo da Jequiti, este core de dar dinheiro para ganhar mais dinheiro se mantinha através de sorteios e até mesmo de junções de estratégias, a exemplo do programa Roda Roda Jequiti, onde nos últimos anos os participantes eram sorteados entre clientes e consultores da marca. A estratégia funcionou com maestria, pois com todas as empresas do grupo chamado Grupo Silvio Santos e outros investimentos como imóveis, o apresentador e empresário acumulou um patrimônio total avaliado em 3,9 bilhões de reais, de acordo com a Folha de São Paulo. Sem dúvidas, a trajetória de Silvio Santos, ou melhor, do Cenoura Abravanel, na televisão brasileira foi incrível. Literalmente, todos os brasileiros já assistiram a algum de seus programas ou ao menos algum trecho do apresentador nas redes sociais. O Cenoura Abravanel foi ainda um exemplo de empreendedorismo, pois apesar de seu carisma contagiante na televisão, ele era um empresário com visão de negócios e não apenas dono de um dos maiores canais de TV da América Latina, mas também sabia usar todo o seu poder de mídia para aumentar sua fortuna e alavancar suas empresas. E com certeza esse ícone da televisão brasileira vai nos deixar saudades.